Do Lu da Lu. Volume 9. Capítulo 61. A última ponta do Triângulo de Ferro Dourado. Os portões da cidade tinham mais de 10 metros de altura e também de largura, o suficiente para 6 cavaleiros passarem lado a lado. Aos lados também havia 2 portões secundários, ainda com 5 metros de altura e largura. Pedestres só podiam passar pelos portões secundários, o portão central estava firmemente fechado. Quando o grupo da Academia Shrek alcançou os portões da cidade e estavam para entrar, eles se depararam com um enorme anúncio ao lado. Recrutando. A Academia Azul Tirana de Mestres dos Espíritos Avançada, por causa de sua expansão, está atualmente recrutando os seguintes funcionários: 10 ancestrais espirituais do 40º nível ou maior. Maiores níveis de poder espiritual têm prioridade, termos de trabalho favoráveis. Vendo essa informação, Flender disse um pouco impressionado. Essa academia está fazendo anúncios nos portões da cidade? Que caro. Agora seu humor já havia se recuperado um pouco e seus instintos avarentos reapareceram. Qin Ming era o mais familiar com a capital do Império Seldou e apressadamente disse: para ser capaz de abrir uma academia de mestres dos espíritos avançada na cidade Seldou é preciso de certas origens. Embora eu não conheça muito a história dessa academia azul tirana, mas na última grande competição continental de academias de mestres dos espíritos avançadas de elite no circuito preliminar da capital Seldou, foi essa academia que tirou um dos 2 times da Academia Imperial Seldou da competição. Porém, nesse ano aquela classe da Academia Azul Tirana já deve ter se graduado e nesse ano o time imperador da Academia Imperial Seldou está muito mais poderoso do que na última grande competição de academias de mestres dos espíritos avançada. Eu espero que dessa vez eles não tenham chance. Flender perguntou. O quão grande é essa Academia Azul Tirana? Qin Ming disse. Aproximadamente 1/3 da Academia Imperial Seldou. Embora menor em tamanho, estando situada na cidade Seldou, suas despesas não devem ser menores do que a Academia Imperial Seldou, porém sem relação com a família imperial. Eu ouvi dizer que a educação dessa academia é excepcionalmente estrita, além disso, com a característica de aceitar apenas estudantes plebeus. Eles recusam todos os nobres. Se ela não tivesse um histórico, seria impossível ganhar um espaço dentro da cidade Seldou. Os olhos de Flender exibiram um júbilo vingativo. Quem disse que a Academia Azul Tirana não será capaz de enfrentar a Academia Imperial Seldou nessa grande competição de academias de mestres dos espíritos? Muito em breve eles irão. Qin Ming encarou sem reação. Diretor, você está dizendo que... Flender suspirou em admiração, dizendo: no caminho até aqui eu pensei sobre isso cuidadosamente. Desde o início a nossa Academia Shrek nunca teve nenhuma qualificação para a Academia de Mestres dos Espíritos Avançada. Reabri-la é mais fácil falar do que fazer. Existem muitos requisitos. Eu já estou tão velho e, além disso, eu não posso deixar esses velhos irmãos sofrerem por causa de meus ideais ilusórios. Já que essa Academia Azul Tirana parece boa, vamos dar uma olhada. Além disso, não nos vingar da desgraça de hoje não é o meu estilo. O que vocês acham? As últimas palavras foram dirigidas aos outros professores e aos 7 demônios da Shrek. Zhao Wuji gargalhou, dizendo: você é o chefe, você decide. Para que nos perguntar? Os 7 demônios da Shrek falaram em uníssono. Nós todos confiamos na direção do diretor. Flender sorriu levemente, dizendo: se esse lugar não servir, ainda há tempo o suficiente para voltar e reabrir a academia. Vamos lá dar uma olhada primeiro. Ninguém percebeu a luz astuta cintilando no fundo dos olhos de Flender. Seguindo o endereço no anúncio, todos entraram na cidade Seldou. Com Qin Ming os guiando, não havia necessidade de pedir direções. Passando por ruas e alamedas sinuosas, eles rapidamente chegaram ao seu destino. A cidade Seldou era extremamente agitada. Todas as ruas eram pavimentadas com tijolos azuis, cada rua tão larga quanto a avenida principal da cidade Suotu, e a escala da cidade só podia ser descrita como grande. O portão da Academia Azul Tirana era surpreendentemente mais ou menos igual ao da cidade Seldou. Embora muito menos largo, o portão de entrada tinha de fato 10 metros de altura. Embora a guarita fosse belamente esculpida de mármore branco, ela ainda era bem imponente. No topo da guarita havia um nome em letras douradas: Academia Azul Tirana de Mestres dos Espíritos Avançada. Assim que eles chegaram ao portão da Academia Azul Tirana, Qin Ming imediatamente encontrou um lugar para recepcionar visitantes ao lado. Em cima estava escrito: Escritório de Recrutamento. Vocês estão aqui para entrar na academia? O responsável por receber os visitantes era um mestre dos espíritos de meia idade com mais de 40 anos. Sua pergunta foi principalmente direcionada aos 7 demônios da Shrek, afinal, essas crianças eram apenas adolescentes. Flender disse: não. Quem veio se alistar somos nós. Essas crianças são nossos discípulos. Se nós pudermos aceitar a oferta de trabalho aqui, nossos discípulos também irão desejar estudar na academia. O professor responsável pela admissão disse: para estudantes se matricularem aqui é necessário passar por um exame. Assim todos os mestres dos espíritos primeiro precisam passar pelo nosso teste. Se vocês forem capazes de se tornar professores da academia, eu acho que também será possível acomodar seus discípulos. Afinal, no momento o período de matrícula de estudantes ainda está aberto. Porém os seus discípulos parecem um pouco jovens demais. Geralmente falando,
Numa academia de mestres dos espíritos avançada, mesmo se fossem mestres dos espíritos extraordinários, novos estudantes geralmente tinham entre 16 e 18 anos. O mais comum era 20. O grupo de Tang-san não parecia chegar nem a 18. Um teste não é problema. Onde ele será? O professor responsável pela admissão já estava ali há vários dias. Mas o número de mestres dos espíritos que vieram se inscrever foi bem pequeno. Afinal, o tratamento das academias de mestres dos espíritos com os professores não podia se comparar ao dos grandes clãs. Esse era o melhor caminho para mestres dos espíritos de altos níveis. E com 7 possíveis professores aparecendo de uma vez só, como ele podia agir indiferentemente? Ele disse rapidamente: eu vou levá-los para fazer o teste. Entrando na Academia Azul Tirana, a sensação que ela dava não era muito diferente da Academia Imperial Seldou. Embora esse lugar não tivesse o belo cenário com montanhoso da Academia Imperial Seldou, tudo causava tinha a mesma atmosfera excepcional. Um caminho espaçoso levava diretamente para dentro. De ambos os lados havia uma floresta e chegando ao final, era possível ver um campo de mais de 2.000 metros de diâmetro, cercado por edifícios de 3 andares. O professor responsável pela admissão os apresentou ao lugar. Dentro desses edifícios de 3 andares estavam as áreas de imitação de cultivação, os dormitórios dos estudantes e as facilidades de ensinamento. Se falando da Academia Imperial Seldou como fundada em uma montanha, então essa Academia Azul Tirana era fundada no meio de uma floresta. Porque ao redor dos prédios da escola, todo o espaço restante era parte da floresta. Segundo os registros, essa era a maior área verde em toda a cidade Seldou. Capaz de ter uma floresta tão grande dentro da cidade, como Qin Ming disse, que se atreveria a dizer que a Academia Azul Tirana não tinha excelentes origens. O professor responsável pela admissão levou todos direto para um prédio com telhado pontudo. Esse edifício parecia ser o mais estável de todos os prédios da academia. Dentro ele era apenas um salão espaçoso. O interior inesperadamente não estava dividido em quartos. Luz entrava pelas grandes janelas ao redor, tornando o lugar extremamente claro. O chão era todo de granito e as paredes eram simplesmente pintadas de branco, sem qualquer decoração. O professor responsável pela admissão fez todos esperarem ali, enquanto ele partia. Não muito tempo depois, ao todo 3 mestres dos espíritos entraram. Esses 3 também pareciam ter uns 40 anos de idade, aparência comum, com nada de extraordinário sobre eles. Em suas faces havia expressões estritas idênticas. Os 3 entraram na sala e pararam. A pessoa os liderando disse: todos que irão fazer o exame de mestres dos espíritos, por favor, façam um por um. Quem é o primeiro? Todos olharam para Flender e com um leve sorriso ele balançou sua mão para Qin Ming, dizendo: pequeno Ming, você vai primeiro. Qin Ming assentiu, andando à frente e perguntando aos 3 mestres dos espíritos: eu gostaria de perguntar como isso será conduzido? O mestre dos espíritos na frente disse: por favor, libere seu espírito, contanto que você já tenha alcançado o 40º nível. Então se você for capaz de aguentar pelo menos 10 minutos numa luta contra qualquer um de nós você será elegível. O nível de poder espiritual naturalmente era o mais importante. Contanto que o espírito fosse liberado, o nível e atributos de um mestre dos espíritos podiam ser determinados com um olhar. Quanto à luta, esse era um teste de combate real. Afinal, como professor, se não tivesse experiência de combate abundante, esse claramente não seria desejado. Certo. Qin Ming havia afogado sua raiva dos negócios de hoje na Academia Imperial Seldou e agora sem moderar nem um pouco sua pressão, ele diretamente liberou seu espírito. Instantaneamente a atmosfera em todo o salão pareceu ficar pesada. Os 3 mestres dos espíritos da Academia Azul Tirana diante de Qin Ming cambalearam simultaneamente. Suas expressões não puderam evitar se tornar de temor. Esses 3 mestres dos espíritos responsáveis pelo exame eram reis espirituais acima do 50º nível. O espírito do outro lado suprimir suas reações apenas por ser liberado só podia significar que esse jovem mestre dos espíritos era ainda mais poderoso do que eles. Logo em seguida, ao redor de Qin Ming surgiu uma chama amarela e com um grave rugido. Os músculos sob suas roupas começaram a inchar, as roupas originalmente largas ficaram apertadas. Seus olhos simultaneamente se tornaram amarelos, ao todo 6 anéis de espírito se elevaram do chão, 2 amarelos, 3 roxo, 1 preto. Embora não fosse uma combinação ideal, 6 anéis de espírito aparecendo de uma vez ainda chocaram enormemente os 3 professores da Academia Azul Tirana. Qin Ming disse em voz baixa: Imperador espiritual de batalha lobo cinzento infernal do sistema ataque e poder do 62º nível, Qin Ming. Em relação a espíritos, lobos geralmente tinham atributos frios. Esse tipo de lobo do atributo fogo que Qin Ming tinha era classificado como um espírito variante extremamente raro. Assim como Flender falou, a Academia Shrek só aceitava monstros. Se Qin Ming não fosse um monstro, então como ele poderia ter anteriormente entrado na Academia Shrek? 62º nível, os 3 mestres dos espíritos testadores não puderam evitar recuar 2 passos diante das brilhantes chamas amarelas de Qin Ming, desviando do objetivo. Qin Ming levantou sua mão, os convidando com um gesto. Qual de vocês irá me testar? Testar? Não havia nenhuma maldita coisa para testar. Alguém do 50º nível enfrentando um mestre dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque do 60º nível?
e ainda um espírito variante, como isso ainda poderia ser uma luta? Isso, não é necessário um teste de combate. A academia estipulou que mestres dos espíritos excedendo o 60º nível são isentos de testes adicionais. O mestre dos espíritos da Academia Azul Tirana, líder dos examinadores, internamente cegou seu suor, pensando que hoje poderia ser um dia difícil. Qin Ming recuou seu espírito e restringiu sua forma imponente, tudo voltou ao normal. O examinador da Academia Azul Tirana à esquerda não pôde evitar perguntar. Eu posso me atrever a perguntar qual seria a sua idade esse ano? Qin Ming disse calmamente. 34. Com a aparição desse simples número, os 3 pares de olhos diante de Qin Ming o encararam arregalados. 34, 62º nível, o que isso significava? Deixando de lado encontrar, eles sequer já haviam ouvido falar de algo como isso. Flender disse. Já que do 60º nível para cima não é necessário exames adicionais. Então não será preciso nós perdermos tempo. Irmãos, anéis de espírito. Exceto pelo grande mestre, os 5 professores da Academia Shrek simultaneamente liberaram seus espíritos o suficiente para espantar mestres dos espíritos comuns. Em um instante, 2 imperadores espirituais, 3 sábios espirituais, um conjunto de 33 anéis de espírito apareceu diante dos examinadores da Academia Azul Tirana. Imperador espiritual, ferramenta bastão de padrão de dragão do sistema ataque e poder do 63º nível, Li Yu-song. Imperador espiritual, ferramenta peça de xadrez estrela Lu do sistema controle do 66º nível, Lu Jibin. Sábio espiritual, ferramenta pêssego doce do sistema alimento do 71º nível, Shao Xin. Sábio espiritual de batalha vigoroso urso Vajra do sistema ataque e poder do 76º nível, Zhao Uji. Sábio espiritual de batalha coruja do sistema ataque e agilidade do 78º nível, Flender. Do mais fraco ao mais forte, os 5 da Academia Shrek, incluindo os 2 diretores, um depois do outro anunciou sua força e seu nome. Agora os 3 examinadores já estavam completamente sem vida. Ao todo 7 mestres dos espíritos haviam aparecido, aparentemente para se candidatar às anunciadas posições de professores e, exceto por um que não havia revelado sua força, os 6 remanescentes eram na verdade todos poderes acima do 60º nível. A confusão de anéis de espírito diante deles já havia os deixado de olhos arregalados. Se não fosse por Flender e os outros meticulosamente terem certeza de não liberar muito poder espiritual, talvez os 3 professores da Academia Azul Tirana já não seriam mais capazes de ficar de pé firmemente. Nós podemos? A voz de Flender, fundida com vibrações de poder espiritual, acordou os 3 mestres dos espíritos extremamente surpresos. Ah, é claro que vocês podem. Por favor, senhores, recuem seus espíritos. Os 3 claramente se tornaram reverentes. Ao ver essa cena, Tang-san, de pé entre os 7 demônios da Shrek, silenciosamente pensou consigo mesmo: nesse mundo é certeza que a força é o que fala mais alto. Antes, quando um título Doulu fez uma aparição na Academia Imperial Seldou, os professores da Academia Shrek suprimidos foram deixados sem opção. Até o diretor Flender no final se conteve e não lutou. Agora a força dos professores da Academia Shrek chocou a Academia Azul Tirana. Força, com certeza era o mais importante. Respirando fundo, o professor líder da Academia Azul Tirana disse educadamente: meu humilde nome é Inshu ao quadrado, mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do 54º nível. Eu sou incapaz de avaliar os níveis de todos os senhores. Como é assim, eu irei levá-los para conhecer nossa diretora que irá determinar o nível e tratamento de todos vocês. Todos eram mestres dos espíritos acima do 60º nível. Isso já não tinha nenhum significado para os examinadores. O mais importante era fazê-los ficar. Esse Inshu havia recebido a pesada responsabilidade de recrutar professores e claramente era uma pessoa astuta. Imediatamente ele pensou que primeiro precisava mostrar a sinceridade da Academia Azul Tirana a esses formidáveis mestres dos espíritos. Então vamos. Flender sorriu levemente. Os professores da Academia Shrek já estavam com um humor muito melhor. Afinal, ser admirado sempre era muito mais confortável do que desdenhado. Embora esse lugar não fosse igual ao ambiente da Academia Imperial Seldou, ele ainda tinha seus méritos. Guiados pelo trio de professores da Academia Azul Tirana, saindo do edifício de telhado pontudo, eles diretamente seguiram por um pequeno caminho atrás da academia. Rapidamente eles entraram na floresta cercando o campus principal. O grande mestre perguntou curioso: sua diretora não está no campus? Inshu disse: a diretora normalmente não fica na academia, preferindo o silêncio e vivendo sozinha na floresta. Os assuntos diários da academia são todos resolvidos pelos professores, apenas assuntos importantes requerem as instruções da diretora. Mencionando a diretora, os olhos desse Inshu revelaram uma reverência sincera, vindo inteiramente do coração. Então é assim. O grande mestre não perguntou mais nada, mas por alguma razão ela tinha uma sensação estranha em seu coração. Depois de andar por cerca de 10 minutos, quando todos avançaram pela atmosfera fresca e limpa da floresta, de repente uma indistinta voz cantando foi ouvida à distância. A voz era suave e agradável, com uma leve amargura oculta, pesarrosa, fazendo os ouvintes se sentirem tristes. A melodia ressoava para frente e para trás, de fato incomparavelmente gentil e bonita.
Em noites em que eu não consigo dormir, o que eu posso usar como anestesia? Como eu posso aguentar tantos sentimentos? Não é que eu não te quero junto a mim, mas você não pode saber de algumas coisas. Eu desisti da minha cautela e a solidão seguiu. Eu quero espaço para mim, onde eu poderei considerar apropriadamente nosso amanhã. Se o amor não é doce como imaginávamos, então me deixe carregar toda a culpa. Meu coração está muito confuso e eu preciso de um pouco de espaço. Se você entende, então me deixe ir agora. Meu coração está muito confuso, então eu não me atrevo a desejar amar de novo. Eu quero chorar. Mas como eu paro uma vez que eu começar? Meu coração está muito confuso e eu preciso de um pouco de espaço. Os céus se esqueceram dos planos que tinham para mim. Meu coração está muito confuso e eu temo a traição do meu amor. Eu quero chorar como uma criança perdida. Uma criança perdida, ao cubo. A voz cantando desapareceu tristemente. Flender e o grande mestre andando na frente haviam parado de andar quando a música começou e agora a expressão de Flender parecia um pouco estranha enquanto lágrimas corriam sobre as bochechas do grande mestre. Essa melodiosa voz de mulher lentamente os alcançou. Você até mesmo escreveu essa música para mim, Xiaogang. Você se lembra? Meu coração está muito confuso. Onde você realmente está? Vendo as expressões estranhas de Flender e do grande mestre, todos não puderam evitar parar. De repente o grande mestre se virou, prestes a correr de volta ao longo caminho antes que Flender o segurasse pelo ombro. Flender gritou com a voz grave. Xiaogang, por quanto tempo você planeja fugir? Nós já estamos aqui. Você realmente não tem coragem para vê-la? Flender, você já sabia que ela estava aqui? Academia Azul Tirana? Academia Azul Tirana? Dragão Azul Relâmpago Tirano? Eu devia ter percebido antes. Flender fez um gesto impotente. Como eu poderia saber que ela estaria aqui? Isso é apenas uma coincidência. Vamos. O grande mestre exibiu uma expressão contorcida. Nesse momento, a dor em seu coração não era menor do que a dor que Tang-san sentiu quando absorveu o anel de espírito da aranha demônio Face de Homem. Se encontrar hoje depois de fugir por 20 anos e ainda por cima sem tempo para preparar seu coração, que tipo de sensação era essa? As mãos de Flender nos ombros do grande mestre se firmaram. Em seu coração ele estava um pouco triste. Irmã Long, eu o trouxe até você. Dessa vez você tem que dizer alguma coisa para capturá-lo. Eu não posso deixá-lo ir embora de novo. Apóstrofo. Assim como o grande mestre supôs, Flender realmente sabia que ela estava nessa Academia Azul Tirana. Quando ele decidiu vir à Academia Imperial Celdou anteriormente, parte da razão era porque ela estava na cidade Celdou. Flender nunca se esqueceu do que aconteceu entre os três e ele havia decidido há muito tempo que mesmo que ele tivesse que enganar o grande mestre dessa vez, ele mais uma vez agiria como intermediário para os dois. De que importava a opinião de outras pessoas? Dos outros, além de algumas suposições de Zhao Wuji que era o mais familiarizado com Flender, assim como de Tang-san que era o mais próximo do grande mestre, ninguém mais entendeu o que estava acontecendo e só puderam continuar andando à frente. Continuando várias centenas de metros, a floresta gradualmente aumentou. Em uma árvore particularmente grossa e sólida estava pendurada uma placa, dizendo, área restrita, por favor, não entre. Passada essa grande árvore, o cenário imediatamente mudava. Havia um pequeno lado, com apenas 50 metros de um lado ao outro. Um córrego de 3 metros de largura fluía silenciosamente entre as árvores do outro lado, mantendo a água fresca no que deveria ser considerada uma pequena lagoa. Ao lado da lagoa havia uma simples cabana construída de tábuas de madeira e canas, em completa harmonia com os arredores. Dentro da cerca circulando a cabana havia todos os tipos de flores, caindo umas sobre as outras em sua pressa de florescer, uma beleza multicolorida. No meio de todas estas flores estava uma mulher, segurando um jarro e molhando as plantas. Talvez por ela ter ouvido passos, seu olhar inconscientemente se levantou na direção em que o grupo da Academia Shrek veio. Ela franziu o senho levemente, talvez porque eles estavam perturbando a tranquilidade dali. Porém, quando seu olhar passou pelos 3 professores guias da Academia Azul Tirana e caiu sobre Flender e sobre o grande mestre atrás deles, seu corpo inteiro se tensionou, sua mão relaxou e o jarro caiu no chão com um barulho. Agora ela já havia se esquecido completamente do jarro espalhando água. Ela era uma bela mulher aparentemente aos seus 30 anos, vestida em um simples vestido verde azulado que não era capaz de esconder sua figura charmosa. Um lenço verde azulado estava enrolado sobre sua cabeça, uma face um pouco pálida abaixo, suas feições eram delicadas, parecida com uma pintura. Embora seus grandes olhos negros estivessem atualmente sem vida, ela ainda tinha espírito. Sob o vestido estavam aqueles indisfarçáveis grandes picos, ondas surgindo, uma ampla figura madura que jovens meninas comuns jamais poderiam esperar ter. Inshu e os outros mestres dos espíritos da Academia Azul Tirana também supuseram que Flender e o grande mestre conheciam a diretora por sua conversa prévia. Mas agora eles ainda agiram de acordo com a etiqueta e rapidamente andaram até a cerca. Inshu respeitosamente falou com a bela mulher. Diretora, vários mestres dos espíritos vieram pelas posições de professores, entre eles há esses 6 cuja força ultrapassa o 60º nível de poder espiritual. Nós somos incapazes de testar a luz, então nós respeitosamente pedimos à senhora que os julgue. A figura piscando, a bela mulher já estava do lado de fora da cerca.
Os 7 demônios da Shrek não conseguiram nem mesmo ver como ela se moveu. Os outros mestres dos espíritos também se surpreenderam. O que é chamado de uma simples pista revela a tendência geral. Com o simples movimento dessa mulher já era possível ver que sua força era formidável. Xiao Gang, é realmente você? Eu não estou sonhando? Quando a voz anteriormente bela e gentil perguntou isso, ela agora estava tremendo ferozmente, 10 anos incontrolavelmente fluindo por sua face pálida, extremamente abalada. Os olhos do grande mestre estavam completamente vermelhos quando ele olhou para essa mulher que ele havia desejado dia e noite, mas não se atreveu a encontrar, seus lábios tremendo, por um bom tempo incapaz de pronunciar uma palavra. Foi Flander que suspirou. Nosso triângulo de ferro dourado finalmente se encontrou de novo hoje. Irmã Erlong, nós não nos vemos há tantos anos, você está bem? Ao mesmo tempo ele suspirou internamente. Olhando para ela, ela ainda só tinha olhos para Xiao Gang. Quando os olhos dessa bela mulher se focalizaram, seu olhar se virou para Flander, as emoções em seus olhos eram difíceis de descrever. Chefe Fu elevado a 4, fez tantos anos, mas você ainda parece o mesmo. Flander deu um sorriso de canto. Eu envelheci, mas você ainda está tão graciosa quanto antes. Venha, eu irei lhe apresentar. Esses são todos professores e estudantes da minha academia Shrek. Acidentalmente nós vimos o anúncio de recrutamento da sua academia. Eu não esperava que aqui fosse seu domínio. Nós viemos aqui procurar por emprego. Pulando o grande mestre, Flander apresentou separadamente os outros professores da academia Shrek para a bela mulher, finalmente dizendo para todos. Essa é Liu Erlong elevado a 5, talvez vocês já tenham ouvido sobre ela antes. Ela viajou comigo e com o grande mestre quando nós perambulamos pelo mundo dos mestres dos espíritos, a última ponta do nosso triângulo de ferro dourado. Liu Erlong. Esse nome soava um pouco monstruoso. Todos da academia Shrek não se atreveram a desrespeitá-la e um a um deu um passo à frente para saudá-la. Liu Erlong colocou seus sentimentos em ordem, limpando as lágrimas de seus olhos e educadamente devolveu seus cumprimentos. Irmã Erlong, você não vai nos convidar para entrar? Flander disse com um sorriso. Encontrando Liu Erlong novamente, não foi apenas o coração do grande mestre que ficou abalado. Como o dele não ficaria também. Porém ele só podia enterrar esse abalo no fundo de seu coração secretamente. Liu Erlong deu um leve sorriso. Chefe Fu, por acaso parece que cabem tantas pessoas dentro da minha cabana? Qual é o problema com todos vocês? Desde quando vocês foram reduzidos a esse tipo de estado? Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, talvez Flander fosse imediatamente se tornar hostil. Mas diante da pergunta da pessoa que uma vez também o cativou, ele apenas sorriu levemente, simplesmente recontando o que aconteceu até agora. Quando ela ouviu de Flander que o grupo da Academia Shrek havia sido expulso da Academia Imperial Seldou, nos olhos de Liu Erlong surgiu uma luz extremamente sinistra. Bom, muito bem feito Academia Imperial Seldou. Chefe Fu, não diga nada. A minha casa não é sua? Essa Academia Azul Tirana está completamente no meu comando. Vamos fazer assim. Todos ficarão aqui. A partir de agora essa será a sua casa. Flander andou para o corpo ambulante do grande mestre ao seu lado, dizendo em tom brincalhão. A demanda do salário será alta. Você conseguirá suportar isso? Liu Erlong sorriu levemente, dizendo. Chefe Fu, você está errado. A questão não é se eu consigo suportar isso, mas sim se você conseguirá. Você é o chefe do Triângulo de Ferro de Ouro. Então a partir de agora, essa academia é sua. Amanhã eu irei convocar uma Assembleia Geral dos estudantes e funcionários para anunciar isso. Ao mesmo tempo o nome da academia irá mudar para Shrek. Deixe-me também me beneficiar da glória da sua academia Shrek. Embora Flander sempre soube que Liu Erlong era uma mulher mais direta do que a maioria dos homens, ele ainda não esperava que ela iria lhe presentear com a academia nessa escala e, por um instante, ele ficou incapaz de responder. Do outro lado, os 3 professores da Academia Azul Tirana ouvindo isso ficaram ainda mais sem vida. Professor Inshu, eu irei incomodá-lo para ir anunciar a Assembleia Geral para os estudantes e funcionários amanhã. Esses são todos amigos que eu não vejo há muitos anos. Então hoje nós iremos nos lembrar dos velhos tempos. Mande o refeitório preparar um banquete luxuoso no quarto elegante do 2º andar, eu tenho que recebê-los. Sim, diretora. Embora eles não entendessem a relação entre a diretora Liu Erlong e essas pessoas, isso claramente não era algo que o trio de Inshu pudesse perguntar e eles rapidamente voltaram pelo mesmo caminho. Xiao Gang, você está planejando não falar nunca comigo? O olhar de Liu Erlong mais uma vez mudou para o grande mestre. As emoções em seus olhos não haviam desaparecido, mas sua voz não tremia mais. Ao invés disso soava um pouco solitária. Olhando para a bela mulher como uma flor delicada diante dele, o coração do grande mestre tremeu, abrindo sua boca várias vezes com dificuldade, mas novamente descobrindo que ele era incapaz de dizer qualquer coisa. Liu Erlong olhou profundamente para o grande mestre. Xiao Gang, dessa vez eu não irei deixá-lo escapar novamente das minhas mãos. Flander disse sorrindo. Irmã Erlong, mesmo que seja por coincidência dessa vez, eu o entrego a você. Se você deixá-lo escapar dessa vez, eu temo que você jamais vá vê-lo novamente. O tempo passa realmente rápido, num piscar de olhos já se foram 20 anos inteiros. Respirando fundo,
Liu Erlong forçou seu olhar para longe do grande mestre, dizendo para o grupo da Shrek. Todos venham comigo primeiro, eu irei apresentar a Academia Azul Tirana para vocês. Ah, não, ela deve ser chamada de Academia Shrek. Essa é a maior floresta da cidade Seldou, um recurso que pertence completamente à Academia. Embora as facilidades aqui não sejam tão boas quanto as da Academia Imperial Seldou, ainda não falta muita coisa. Já fazem 10 anos desde que ela foi fundada. Com nós aceitamos somente mestres dos espíritos plebeus. Consequentemente, a qualidade dos espíritos dos mestres dos espíritos não é tão alta quanto a de academia normais de mestres dos espíritos avançadas. Mas também é por todos os nossos estudantes virem de origens comuns que eles se esforçam muito mais na cultivação do que aqueles de grandes clãs ou influentes famílias nobres. Na última grande competição de mestres dos espíritos nós prevalecemos sobre muitos inimigos poderosos, finalmente entrando no top 8. Nossas realizações são apenas um pouco menores do que as da Academia Imperial Seldou. O segundo time deles foi eliminado por nós. Depois de uma pausa, Liu Erlong continuou. Quanto a perguntas dos professores e alunos no futuro, isso é problema do chefe Fu. Eu basicamente não sou qualificada para ser uma diretora e agora posso finalmente desistir. A Academia Imperial Seldou inesperadamente se atreveu a expulsá-los. Hanfi, eu gostaria de dar uma olhada em suas razões. Vamos nos ver na grande competição de academias de mestres dos espíritos avançada do próximo ano. Liu Erlong deu a todos uma impressão um pouco peculiar. Havia uma diferença entre suas palavras e sua aparência. Se ela mudasse para uma vestimenta luxuosa, ela iria parecer uma senhora de alta classe. Mas as palavras que ela usava estavam cheias de agressividade. Para Zhao Wuji, que tinha certo entendimento do original Triângulo de Ferro Dourado, essa beldade era digna de nota. Originalmente no Triângulo de Ferro Dourado, Flender era chamado de Ponta Voadora, o Grande Mestre era chamado de Ponta Direcionadora e essa Liu Erlong era conhecida como a Ponta Massacradora. Sua personalidade era vingativa, seu temperamento excessivamente feroz. Era apenas na frente do Grande Mestre e do Flender que ela estava se moderando um pouco. Logo Liu Erlong deu uma apresentação detalhada da Academia Azul Tirana para eles e ela era ainda melhor do que eles haviam imaginado. Embora a academia só tivesse 200 estudantes, ela era universalmente elogiada por todo o Império Seldou. Mesmo mestres dos espíritos de origem nobre eram forçados a reconhecer as contribuições da Academia Azul Tirana para o mundo dos mestres dos espíritos. Ela poderia ser considerada um berço para mestres dos espíritos plebeus. Embora ela só existisse há 10 anos, ela já havia produzido muitos mestres dos espíritos com força considerável. Mesmo que o rol dos espíritos desejasse cooperar com a Academia Azul Tirana, Liu Erlong recusava a todos. Embora as facilidades não fossem iguais às da Academia Imperial Seldou, elas ainda eram de longe melhores do que as da Academia Shrek. Bom, já deve ter dado tempo o suficiente, vamos comer e conversar. Liu Erlong parecia já ter se esquecido do grande mestre. Em seguida ela amplamente exibiu sua natureza direta, levando o grupo da Academia Shrek para almoçar, resolvendo as dúvidas de cada um, uma a uma. Então ela novamente os levou para fazer um tour pela Academia Azul Tirana e finalmente os levou para os dormitórios para arranjar quartos para todos. Quanto a questões de salário e assim por diante, Liu Erlong diretamente as empurrou para Flender. De qualquer forma, a partir do dia seguinte essa academia iria mudar para Shrek, não mais Azul Tirana. Nesse dia indo de alegria de manhã cedo, para humilhação no final da manhã e mais uma vez finalmente para uma faísca de esperança. Para todos do grupo da Shrek isso foi realmente um pouco excessivo. A pedido de Flender, o jantar não foi tão luxuoso quanto o almoço e todos rapidamente terminaram de comer. Flender disse: hoje foi bem cansativo para todos, mais tarde vão e descansem um pouco mais cedo. A partir de amanhã eu temo que estaremos ocupados. Tendo acabado de chegar ao novo ambiente, quer fossem os professores ou alunos, todos precisavam se ajustar. Para não falar de Liu Erlong já puxando toda a academia sobre Flender. Em relação a isso, Flender não foi educado com Liu Erlong. Ele sabia que sua irmã Erlong não fez isso de propósito. Apesar de saber que isso talvez fosse a compensação do coração de Liu Erlong para ele ainda era incapaz de recusar, assim como ele sempre havia sido incapaz de recusar seus pedidos. Pequeno Sam, me acompanhe para uma caminhada. O grande mestre não se atrevia a encontrar o olhar cauterizador de Liu Erlong, se afastando da mesa e chamando Tang San para caminhar do lado de fora. Oh! Tang San respondeu rapidamente se levantando e imediatamente seguindo o grande mestre para fora. Liu Erlong agiu como se ela não tivesse visto o grande mestre sair, pegando um guardanapo de cima da mesa e limpando sua boca. A face de Flender mostrou um sorriso. Você não teme que ele vá fugir de novo? Liu Erlong olhou para Flender, sorrindo igualmente, mas seu sorriso era um pouco ponderador. Chefe Fu, você acredita que ele ainda terá a chance de fugir depois de me encontrar de novo? Dessa vez, mesmo que eu tenha que amarrá-lo, eu irei mantê-lo ao meu lado. Deixando o refeitório, o grande mestre seguiu diretamente na direção da floresta. Ele sempre havia gostado de plantas e especialmente no silêncio da floresta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.